Sexta-feira, dia que a gente encerra aqui a nossa semana juntas e com chave de ouro. Hoje a gente vai falar sobre como superar o seu início. Qual início? Qualquer início. Às vezes é o início de uma nova fase. Às vezes é o início de algo que você está adiando fazer, resolver. Às vezes é o início de uma nova fase, de um novo ciclo, que você sabe que precisa botar o pé para iniciar e por vários motivos você não consegue. E aí, eu quero começar aqui com uma pergunta para vocês. Ó, a cachorrada tá enlouquecida. A pergunta é: será que você está fugindo aí do seu início? Do que você está fugindo? Qual é o início que você está fugindo? Eu sei que esse assunto pode até te incomodar um pouco, mas a intenção aqui não é te deixar confortável, é te deixar forte. Te deixar forte para que você, a partir de agora, aceite o teu início e entenda como passar por ele, como lidar com ele, como gerenciar tudo o que acontece em qualquer início aí de qualquer coisa, né? Uma coisa eu já te garanto: no início de qualquer coisa ou nova fase, quando a gente fala em começar algo ou passar por alguma mudança ou por algum crescimento, esse início, ele vai ser desconfortável. E tu vai ter aquela impressão de não estou pronta, preciso aprender mais uma coisa aqui, preciso fazer mais algo ali. E aí tu fica adiando e não começa. Só que eu sempre falo que é caminhando que o caminho se abre. Quando a gente começa a dar os nossos primeiros passos em qualquer coisa, a gente começa a enxergar as próximas etapas que a gente vai precisar passar. E na maioria das vezes é muito mais simples do que a gente pinta na nossa mente. A gente geralmente vê as coisas como algo que vai ser muito difícil. E eu não estou dizendo que é fácil, mas a gente tem uma tendência a criar um monstro muito maior do que ele de fato é. Só que enquanto tu não começa e tu fica só imaginando esse monstro, tu não avança, tu não aprende, tu não treina. Tu fica simplesmente paralisada na frustração. Agora, quando tu aceita que sim, é o teu início, que tu vai passar por desconfortos, mas que tu também vai crescer com isso e entender o que te espera ali na frente, te traz uma sensação de tranquilidade. Eu sempre falo, é impossível alguém que faz o que precisa fazer, que aceita passar por esse processo, não ter resultado. Bom dia, Denise. É impossível, gente. Então eu quero que tu imagine agora o teu início de qualquer coisa, tá? Seja início de algo que tu realmente está iniciando, ou seja início de um novo ciclo, de uma nova fase, talvez de uma fase de crescimento, de expansão. Eu não sei qual é o teu momento, mas eu quero que tu imagine você como uma semente. E eu amo essa metáfora, porque pensa aí como é quando a gente planta uma semente. Bom, eu quero uma árvore com flores, com frutos, que dê sombra para as pessoas. Esse é o meu sonho. Essa é a realização que eu busco com esse algo que eu tô iniciando. Bom dia, Daia. Mas como é quando a gente planta uma semente? A gente cava um buraco, joga a semente lá dentro, cobre ela,
molha, né, rega. Mas como é que é? A semente é plantada, ninguém vê nada, o que tá acontecendo com ela lá dentro da terra. É um lugar escuro, apertado, silencioso e principalmente solitário, porque a semente está lá sozinha. E antes dela começar a crescer para fora da terra, das pessoas começarem a conseguir ver aquele brotinho, aquela plantinha nascendo, ela vai crescer para baixo. Então ela tem várias fases. Tem a fase de estar sozinha ali, tem a fase de ter que fazer muita força para romper ali a casca da semente e começar a brotar. E quando ela rompe essa casca ali, começa a brotar, antes de crescer e ser vista do lado de fora da terra, ela precisa afincar as raízes dela. Então ela precisa se fortalecer. Gente, essa fase do início é a fase de fazer força, de fazer o que ninguém está vendo. Tu não vai ser reconhecida porque ninguém vai ver. Quem passar por ti simplesmente vai ver ali a terra sem nada nascendo nela. Só que tu sabe que tu tá lá. Bom dia, Araci. Tu sabe que tu tá lá se esforçando, usando ali toda a força que tu tem. Todos os dias tu tá lutando ali por aquilo que tu quer. E tu tá te fortalecendo. Criando raízes. Pra daqui a pouco começar a aparecer e poucas pessoas vão te ver. O momento que as pessoas veem a gente é aquele momento que, comparando aqui com a plantação da semente, a árvore já tá dando sombra, já tá dando flores, já tá dando frutos. Até que isso aconteça, vai ser bem solitário mesmo o caminho. Só que tu sabe e tem a clareza de que tu vai precisar passar por todas essas etapas até chegar a ser aquela árvore linda, frondosa, cheia de frutos, dando sombra. Então, primeiro é a semente fazendo força para nascer, depois é a raiz criando profundidade, formando essa base forte aí que tu precisa, para depois a árvore começar a crescer. E quando a árvore começar a crescer, tu ainda não vai ser vista. As pessoas vão ver que tu tá ali. Ah, olha ali uma árvorezinha. Mas não vai ser muito mais que isso. Não espere que tu receba elogios de nossa, que árvore frondosa, que flor bonita essa árvore tem, nossa, olha só a sombra dessa árvore. Por quê? Porque tu ainda não chegou nessa etapa. Só que entender que a etapa que tu está vai te levar para essa árvore é o que tu precisa entender quando tu tá no início de qualquer coisa. Então eu quero que tu entenda que, sim, o início ele é mais desafiador, ele exige muito mais energia de ti e ele é solitário. Não vai ter elogios, não vai ter reconhecimento. Dificilmente alguém vai entender o que tu tá fazendo. Mas quem precisa entender é tu. Então entenda que talvez tu esteja aí na fase de brotar semente, de criar raiz, ou talvez tu recém é uma plantinha ali que está começando a criar folhas. Só que a clareza que eu quero que tu tenha aqui é de que é normal, é natural, não dá para pular fases. E tu vai precisar agora começar a te fortalecer e crescer cada vez mais. Como é que a gente faz isso? Regando essa plantinha todos os dias. O que é na nossa vida regar essa planta todos os dias? É todos os dias, independente do que acontecer, fazer o que precisa ser feito. E eu atendo muitas mulheres, né? Muitas
terapeutas, muitas profissionais do desenvolvimento humano e outras profissionais de outras áreas também, mas 90% são essas profissionais. E como é que é o início da tua carreira ou o início de ciclos ali que tu entra em crescimento e expansão? Ninguém te aplaude, ninguém valida e ninguém vê o teu esforço. Assim como o exemplo da semente que eu dei. Só que, gente, toda semente primeiro precisa passar pela escuridão para depois tocar a luz. E tu é igualzinho uma semente. Tu vai precisar passar por essas fases até que de fato a tua luz ilumine aí muitas pessoas e as pessoas comecem a perceber essa luz. E não tem como fugir dessa fase, então entender como passar por esse teu início é entender que vai ter essas fases, que vai ter momentos bem desafiadores, mas que vai valer a pena, principalmente que vai valer a pena e que tu sabe pra onde é que tu tá andando. Vocês já ouviram falar de como que é o bambu chinês? Já vi vários vídeos, inclusive aqui na internet, falando dele. O bambu chinês, ele, depois que ele é plantado, ele demora mais ou menos uns 5 anos para começar a aparecer plantinha para fora da terra. Porque ele fica 5 anos ali afincando raízes. Então a raiz dele, ela é muito profunda. Ela fica por 5 anos crescendo só para baixo, só a raiz. Só que, do nada, o bambu chinês, ele cresce, eu não sei quantos metros ali, em semanas. E talvez, e principalmente nessa área de terapeutas de desenvolvimento humano, a gente é muito parecido com o bambu chinês. A gente vai levar um bom tempo ali afincando as nossas raízes, criando essa força. E aí, sabe quando a pessoa vem e fala assim, ai, do nada a fulana explodiu? Não foi do nada. Ela tava ali afincando suas raízes, se fortalecendo, melhorando, treinando, fazendo todos os dias, pra daí do nada o sucesso acontecer. E nunca é do nada. Talvez tu não demore tanto tempo para alcançar ali a luz como o bambu chinês. Mas pode ser que sim, cada um de nós tem uma história e cada um de nós tem um tempo. Algumas demoram mais, outras menos. A única certeza que tu tem que ter é que se tu fizer, se tu aceitar esse teu início, se tu continuar, não tem como tu não chegar no objetivo que tu tem e que tu quer. E aí o bambu chinês, que eu usei aqui no exemplo, por 5 anos, por fora, tem nada. Mas por dentro tem uma estrutura capaz de segurar uma árvore gigante. E tu também. Talvez tu não esteja ainda vendo resultados ou ainda tem poucos resultados. Talvez as pessoas olham de fora e não vê nada. Elas olham às vezes pra ti e pensam, ai, por que a fulana insiste nisso? Sabe? Isso aí nunca vai dar certo. Elas não sabem o que tu tá passando, o que tu tá vivendo. Só que imaginem quando aquele grande resultado chegar. Sabe quando o sucesso chegar? Tu vai ter estrutura para sustentar e segurar todo esse sucesso. Então não tem como pular fases, porque se tu pular fases, tu não vai ter essa base. Eu sempre digo, antes de tu ter o grande resultado que tu busca, tu precisa ter a base forte para sustentar esse resultado, porque não adianta. Do nada tu explode e tem resultado, mas tu não tem força emocional para sustentar esse resultado. E é por isso que muitas pessoas às vezes caem, sabe? Ficam ali muitas vezes buscando atalhos para crescer muito rápido, só que sem essa força interna. Então, quando aquele resultado chega, a pessoa tende a não conseguir sustentar. E aí ela cai. E aí ela desiste.
Mas ali, como eu dei o exemplo do bambu chinês, ele fica crescendo 5 anos mais ou menos só para baixo. E aí do nada ele rompe a terra. Em poucas semanas ele cresce metros e metros e metros. E aí, usando o exemplo aqui do bambu chinês, eu quero que tu olhe para tua vida hoje e percebe aí. Talvez tu olha para tua vida, para os seus resultados e tu acha que tu tá parada. Só que tu sabe o que tá embaixo da terra aí. A força que tu tá fazendo, o esforço, a dedicação. E na verdade tu não está parada. Tu está criando raízes e te fortalecendo, e eu preciso que tu tenha essa clareza. Porque é essa clareza e essa certeza que vai te fazer chegar naquele lugar que tu quer. Tem uma coisa que acontece quando a gente não tá fazendo a nossa parte, que é sentir uma ansiedade, algo muito desconfortável de eu não tô fazendo, então eu não vou chegar naquele resultado. Agora, mesmo que tu ainda não esteja vendo o resultado, mas tu está fazendo o que precisa ser feito, tu tá fazendo a tua parte, tu tá aí afincando as tuas raízes, tu tem a tranquilidade no teu coração de que eu entendo que o caminho é desafiador, que existe esse processo, mas que eu vou chegar no resultado que eu busco. E isso vai te tranquilizar. Cocholada hoje tá impossível, né, gente? Meu Deus. Olha só. É um meu que tá latindo e 2 da vizinha. Mas parece que tem 20 cachorros latindo, né? Enfim, não tem o que fazer. Sexta-feira a vizinhança faz barulho, liga a máquina, corta a grama e a cachorrada enlouquece. Mas vamos lá. Qual que é a coisa que eu mais ouço aqui de muitas mulheres que estão nesta fase de início? Ou nem tão início assim? Parece 20, né, Denise? Meu Deus. Mas, gente, ó, tô resolvendo isso. Geralmente, eu tenho um microfone que eu nem tô usando ele porque ele é muito ruim. Eu comprei outro, mas ainda não chegou, que ele é pra tirar esses ruídos externos. Então, semana que vem me aguardem que a nossa live vai ter mais qualidade de som. Sem cachorros latindo no fundo. A gente vai melhorando, né? É como eu sempre falo pra vocês. A gente começa e faz com que a gente tem. Tem o microfone? Tem, mas ele não é bom, não adianta de nada. Então, eu nem uso. Agora eu encomendei um bom. Então, semana que vem teremos qualidade aqui no som da nossa live. Me aguardem, a gente vai melhorando aqui. E é isso, né, gente? A gente não pode esperar o momento perfeito, as condições perfeitas. Eu não tenho como pegar o cachorro da vizinha e fazer ele calar a boca. Gostaria, mas não tem como. São 2 cachorrinhas na frente da minha casa que elas latem o dia inteiro. E eu não vou não fazer live por causa das cachorras da vizinha, né? Eu tenho vários cachorros aqui na minha casa. Mas, incrivelmente, os cachorros que fazem barulho são os da vizinha e não o meu. Mas vamos lá, vamos voltar aqui pro foco. Muitas mulheres chegam pra mim sempre com aquela dor de se ver ali nesse início, sabe? De se ver nesse início, de entender que tem uma outra fase ali pra entrar, e elas se sabotam, se vendo que parece que falta aprender mais um pouco, falta mais um curso, falta alguma técnica que eu ainda não sei. Eu preciso estudar mais, como se faltasse conhecimento. E o que acontece com isso? Às vezes, tu tá ali comprando um monte de curso, estudando muito, 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 e tu não tá aplicando. Aí acontece algo que é o excesso de consumo sem aplicação. E isso é, de fato, muito frustrante. Tem uma live que eu fiz, eu acho que foi na semana retrasada, eu não lembro o título. Mas as meninas que eu acompanho aqui sempre vão lembrar. Que eu, inclusive, falei sobre essa questão de estudar muito e não aplicar. O que acontece com a nossa mente?
É como se assim, ó, a gente estuda muito, então a nossa capacidade intelectual, ela tá muito acima. E a nossa capacidade de colocar isso em prática, porque eu estudo e não aplico, tá lá embaixo. Então existe aqui uma incoerência. Eu sei muito e eu aplico pouco. A minha consciência que entende tudo que eu já estudei, todas as técnicas e todo esse conhecimento, olha lá para essa aplicação que não tá acontecendo, então eu tô muito no início ali da prática, entende que essa pessoa que sou eu ainda não tá pronta para iniciar, porque olha todo o conhecimento que eu tenho e ela não tem experiência nenhuma. Só que daí fica aquela visão distorcida de sei muito, eu não aceito começar desse início aqui, dessa experiência aqui, porque eu vou parecer muito iniciante e eu tenho muito conhecimento. Eu tenho uma bagagem enorme aqui de conhecimento. E aí acontece o quê? Ela fica paralisada, porque ela continua estudando muito, entende que precisa ainda mais se capacitar, quando na verdade o que ela precisava era agir, colocar em movimento o que ela já sabe. Até que essas duas se alinhem. Então, eu estudo e eu aplico. Eu estudo e eu aplico. Eu estudo e eu aplico. Aí vai ter a coerência. Live do dia 21/11. Ah, vocês podem estar viciados em aprender. Perfeito, Naya. É isso mesmo. Quem não assistiu, assiste essa live que, nossa, eu trouxe lá bem a fundo esse assunto. E se tu tá agora se vendo em talvez tá no início, estuda e não consegue aplicar, porque sempre tem essa impressão de que precisa estudar mais, vai lá, dia 21/11, né, Naya? Você pode estar viciada em aprender, vai lá e assiste essa live, porque, gente, de fato, quando eu entendi isso, clareou muitas coisas pra mim, porque tudo que eu trago aqui pra vocês, 99% eu já vivi. E 100%, se eu não vivi, as minhas alunas e mentoradas viveram e eu vivi junto com elas. Então, o entender isso me trouxe algo que me permitiu aceitar ser uma iniciante. Porque não tem como, gente. Tu pode ter o conhecimento que for. Se tu não ir pro campo de batalha, se tu não começar a aplicar o que tu sabe, tu não vai sair do lugar. Tu vai ter sempre aquela impressão de que não é capaz. E o aceitar ser uma iniciante é um ato de humildade da tua parte. E sabedoria. Por quê? Lembra a história da semente? No início, tu vai precisar aceitar ser um iniciante, tu vai precisar aceitar ficar no fundo da terra, no buraco escuro, sozinha, sem ninguém te ver e te reconhecer. Só que tu está ali treinando, se capacitando e ficando muito boa no que tu tá fazendo. Ninguém começa perfeito, ninguém, não tem como. O que vai te tornar uma profissional excelente, bom dia, Márcia, é justamente o treino, é o tanto que tu aplica. E uma coisa, gente, que vocês precisam saber é que é importante ter conhecimento, mas se tem uma coisa que te leva para o lugar que tu quiser é a disposição. Então entende assim, eu já tenho conhecimento, mas na prática aqui eu sou iniciante. Tenho insegurança, tenho muito que treinar. Aceita te colocar como uma iniciante, aceita a fase e a etapa que tu tá de ser uma iniciante, mas acrescenta junto com isso disposição. Disposição para quê? Para ajudar as pessoas, para trazer resultado para as pessoas, para treinar o quanto for preciso, para buscar ajuda, se for preciso, de pessoas que já trilharam o teu caminho. Então, aceita ser iniciante. Aceita essa etapa que tu tá. Entende que tu não tem como ser boa em algo que tu ainda não fez. Então, o que vai te tornar boa é fazer, repetir, fazer de novo, melhorar, ajustar. E ter essa humildade de, ok,
talvez eu não sei muito bem fazer isso aqui, mas eu tô disposta, Então eu vou ajudar essa pessoa, eu vou fazer tudo o que eu puder para ela ter resultado. Então, eu já tenho conhecimento, agora vamos pra prática. Ok, tem algo aqui que eu não tô conseguindo ajudar, como é que eu vou ajudar ela? Eu vou buscar essa resposta. Eu vou estudar mais, eu vou entender. Mas aí, aqui, ó, tu tá estudando e aplicando. Isso não te paralisa. Aí, na medida que tu for... Lembra que eu falei? Tu começa a caminhar, o caminho se abre. Nos atendimentos, independente do que tu trabalha aí, essa experiência vai ir trazendo o que mais tu precisa buscar. Então, às vezes não, sempre. É nesse caminho ali de início que tu vai começar a crescer e ter essa base forte lá, essa raiz. Por quê? Porque é no caminho que a gente vai entender que pedras que tem ali. Então tu vai observar não só o que tu precisa fortalecer e ajustar no que tu tá entregando para as pessoas, mas também no que tu precisa fortalecer e ajustar em ti, na tua parte emocional, nos desafios que vão aparecer e como tu vai lidar com esses desafios. Então, não é só tu como profissional que vai crescendo nesse caminho de aceitar passar por esse início. A tua parte interna, a tua parte emocional, a tua estrutura, ela também vai se fortalecendo, expandindo. Então entende que não tem como separar as coisas, né, gente? Tudo vai refletir em todas as áreas da tua vida. Quando a gente fala em aceitar ser uma iniciante, a gente fortalece quem nós somos antes da profissional também. A gente começa a entender que somos capazes, que somos fortes, que somos resilientes, que é possível a gente ser constante, disciplinada. E que, entendendo isso e vivendo isso, porque precisa ter essa coerência, nada mais te para. E eu sempre falo, né? Ninguém para uma mulher determinada, ninguém. No momento que tu aceita ser uma iniciante, tu entende que tu está disposta para fazer o que precisa ser feito, ninguém mais te para, porque tu passa a ser uma mulher determinada. Não aquela mulher motivada que precisa de algo especial para fazer o que precisa ser feito, não. Determinada. Independente do que acontecer aqui, eu vou lá e vou fazer o que precisa ser feito. Independente da situação, das condições, eu vou fazer o que precisa ser feito dentro das condições que eu tenho hoje. E eu vou melhorando, e eu vou ajustando, e eu vou me aperfeiçoando, e quanto mais eu treinar, melhor eu fico. Às vezes tu pensa assim, eu não sei fazer isso ainda. Tu não pode falar que tu não sabe fazer algo se tu ainda não testou e treinou no mínimo 100 vezes aquilo. Se tu nunca fez, é óbvio que tu não sabe fazer. Mas como que tu vai saber fazer, treinar, aprender, entender e ficar boa naquilo? Fazendo. Começando lá daquele jeito mesmo. Não sei fazer, nunca fiz. Mas estou disposta, vou meter a cara aqui e vou fazer. E aí tu começa. E quando tu começa, é o que eu falei lá no início da live. Tu tá plantando a tua semente. Mas tu sabe aonde que essa semente vai parar. Ela vai se transformar numa árvore linda, grande, cheia de flores, de frutos, vai dar sombra para muita gente. E todo mundo vai não só reconhecer essa árvore, enxergar essa árvore, elogiar essa árvore, mas eles também vão querer ficar perto dessa árvore. Eles vão querer se aproximar dessa árvore. Só que existe um tempo até isso acontecer. E o tempo é o início que talvez tu esteja hoje adiando. Então eu quero que tu, a partir do que a gente conversou aqui hoje, pare de adiar o teu início. Ou o início dessa nova fase que tu precisa. Ó, a Fabiana colocou aqui, verdade, tudo é treinável, o impossível não existe. Com certeza, tudo é treinável.
A gente só precisa aceitar passar por essa fase e principalmente a gente precisa entender que seja o que tu quiser fazer, se tu tá disposta a treinar até ficar boa, não tem como isso não acontecer. Não tem como. Não tem como. É impossível tu não alcançar os resultados que tu busca. Se tu for uma pessoa determinada, que entende que, ok, não sei fazer isso aqui ainda, mas eu estudei, agora eu vou começar a aplicar o que eu aprendi, eu vou começar a treinar e eu vou ajustando. Eu vou entendendo o que tá errado aqui, eu vou fazendo de novo e eu vou ficando cada vez melhor, até eu me tornar excelente. E como eu falei, assim como a comparação de qualquer árvore e do bambu chinês que eu trouxe aqui, cada uma de nós tem um tempo. E uma coisa que a gente não pode fazer nesse processo é se comparar. Porque às vezes tu olha para aquela árvore que já ficou ali, ó. Ela tava um tempão ali embaixo da terra. Ninguém via nada, do nada ela virou uma árvore em que todo mundo percebeu e olha que sucesso aquela árvore. Só que talvez tu recém plantou tua semente, talvez tu recém criou ali o teu broto, talvez tu tá na fase ainda de fortalecer as tuas raízes. Não é justo nem para ti, nem para outra pessoa tu fazer essa comparação. Porque quando tu te compara, tu invalida todo o teu processo e tu também invalida o processo da pessoa. Porque para ela se tornar aquela árvore visível, ela passou por aquele processo solitário que talvez tu esteja passando agora. Então, o primeiro passo é que tu te compare, sim, mas tu precisa de uma comparação saudável. Compare-se apenas com você. Quem eu era ontem, quem eu estou sendo hoje, dentro do meu contexto, e como eu posso melhorar para ser melhor amanhã. Essa é a única comparação que tu pode e deve, inclusive, fazer todos os dias. Todos os dias, tira ali 5 minutos para olhar para ti, olhar para dentro e entender. O que eu fiz hoje? Ou o que eu não fiz hoje que eu deveria ter feito? Como eu posso melhorar para amanhã? Imaginem vocês dentro de um ano, tendo essa visão todos os dias. Onde vocês vão estar daqui a um ano? Porque não tem como tu não melhorar. Se tu aceitou ser uma iniciante, se tu está disposta e determinada, se tu estuda e aplica, se tu treina, não tem como tu não chegar no resultado que tu quer. Gente, é impossível. Só que tu precisa entender que vai ser desconfortável passar por esse início. Vai ser desconfortável cada vez que tu precisar passar para uma nova fase. Vai ser desconfortável. Entender que tu precisa aceitar passar por esse desconforto e principalmente que vai valer a pena porque tu sabe que o resultado vai vir. Essa clareza é o que vai te fortalecendo para te continuar. E aí agora para e olha aí para tua vida. O que tá acontecendo aí na tua vida hoje que tá talvez numa fase inicial e que de alguma maneira tu está travando, paralisando diante disso? Por quê? Porque talvez tu não está aceitando ser uma iniciante nisso aí que tu precisa fazer. Só que, gente, aceitar ser uma iniciante é o que vai te libertar para ser alguém muito grande, para se tornar referência aí no que tu quer se tornar. E eu sempre falo, quando eu entendi isso, tudo mudou. Porque antes de ter essa visão, a impressão que eu tinha é, eu preciso ficar boa aqui pra fazer live, por exemplo. Como é que eu ia ficar boa em fazer live sem fazer live? É impossível. O que eu fiz? Eu comecei. Lá no início, quando eu comecei a fazer live, eu sempre conto essa história aqui, eu sempre vou contar, porque ela é verdade, eu sei que muitos de vocês vão se identificar. Eu ficava adiando. Não,
eu quero começar a fazer live, mas eu preciso estudar um pouco mais aqui, aprender mais aqui, atender mais um pouco aqui. Eu ficava adiando. Até que eu comecei a ter essa percepção, porque eu estudo muito, eu também tenho mulheres que me direcionam. E todas as pessoas grandes vão te falar o que eu tô te falando aqui. Que tu precisa aceitar ser uma iniciante e começar, seja o que for. Quando eu comecei a fazer live, gente, eu passava mal, eu tinha vontade de vomitar, eu suava frio. Era horrível, era muito desconfortável, mas eu gravei na minha cabeça que, ok, nunca fiz live, é desconfortável, me expor era muito difícil, eu ainda tinha muitos bloqueios naquela época. Mas eu entendi que eu precisava começar para me tornar boa. Então, hoje, quanto tempo faz que eu faço live? Nem sei. Mas que eu tô fazendo agora todos os dias, já fazem acho que mais de 2 meses. Mas durante todo esse ano eu fiz live. Ano passado que eu comecei a fazer live. Então, há 2 anos eu comecei, mas eu não fazia com tanta frequência assim. E eu fui indo. E aí, se eu olhar hoje para as primeiras lives lá, isso aí, Daisy, para tudo a gente tem um início. Se eu olhar as minhas primeiras lives lá, nossa senhora, eu tinha medo de errar, medo de falar, até a minha voz era diferente, eu não tinha segurança. Mas o que me deu segurança? Gente, hoje, se deixar por mim, eu fico aqui 2 horas em live com vocês, porque eu amo fazer live, eu amo trazer conhecimento, trazer essas percepções, eu amo interagir aqui com vocês, eu amo quando vocês vão lá no meu direct me dizer, nossa, a tua live hoje conversou comigo, eu precisava ouvir isso. Eu amo. Só que eu precisei primeiro fazer odiando, sabe? Não odiando fazer live, odiando passar por aquele desconforto de ser insegura, de não saber direito, de ter medo de errar. E é incrível como o processo vai trabalhando a gente. Porque olhem bem, deixa eu ver o que a Denise colocou aqui. O beabá demora 10 anos para germinar após o plantio. O baobá. O que é baobá? Não conheço, mas interessante. O que aconteceu comigo, tá? Primeiro, né, as primeiras lives era horrível, desconfortável, eu passava mal, sério, eu tinha vontade de vomitar. Eu pensava assim, tomara que não venha ninguém na live, porque daí eu fico mais tranquila, porque se vier alguém, e se alguém me pergunta alguma coisa e eu não sei responder, tudo passa na nossa cabeça. Mas vamos lá. Aí eu comecei desse jeito. Aí no início eu trazia ali um script todo escrito, né? O que eu ia falar e tal. Nem sempre eu seguia, mas eu tinha aquela segurança de se eu esquecer aquilo que eu devo falar, eu sigo aqui, eu dou uma lidinha ali. Aí eu fui aprimorando, né? Aí com o tempo eu vi que eu tava mais segura, aí eu comecei a trazer tópicos. Aí só trazia os tópicos ali do que eu queria falar, pra ter uma ordem, até pra eu não me perder, porque eu sou muito de perder o foco. Então, começa a conversar aqui, quando vejo já tô lá em outro assunto. Comecei a colocar ali os tópicos, pra seguir os tópicos. Hoje, confesso pra vocês que eu trago tópicos aqui, justamente porque eu tenho essa questão de me dispersar às vezes, pra não sair muito fora do assunto, e quando vê, foi 2 horas e o que era pra eu falar, eu não falei. Mas, gente, eu praticamente nem uso mais, né? Eu dou umas espiadinhas aqui pra ver a ordem, está ok. Questão do tempo também, que eu não gosto de me prolongar muito nas lives. Mas eu não preciso, sabe? Se eu abrir a câmera aqui pra conversar com vocês, eu não preciso de um script, porque eu tenho o que agora? Repertório, segurança. Eu tenho todas as pessoas que eu atendi, eu tenho a minha experiência, eu tenho segurança que antes eu não tinha. Então, é tranquilo. Mas por que hoje é tranquilo? Porque eu aceitei ser iniciante, passar por todos esses desconfortos. E em qualquer coisa que a gente vai fazer. Eu dei aqui o exemplo da live porque eu sei que tem muitas de vocês que gostariam de estar fazendo live e por N motivos que eu citei aqui, talvez tu não tenha começado. Só que as pessoas precisam de ti e tu precisa desse teu início para te fortalecer e te tornar uma pessoa segura. Deixa eu ver os comentários de vocês. Comecei a gravar vídeos, mas ainda travou muito. A Mariana.
É a árvore da vida. Ah, eu não conhecia pelo nome, Denise. Símbolo de resistência e força. Muito interessante. Nós somos, né? Nós somos um símbolo de resistência e força. Então, a gente precisa usar o exemplo das árvores, né? E como eu falei, a Denise trouxe aqui o exemplo dessa árvore, que é nativa lá da África, que ela demora 10 anos, né? O bambu chinês demora mais ou menos 5. Tem outras árvores que são mais rápidas? Tem. Mas às vezes aquela árvore que é bem rapidinha de nascer e crescer ali, ela não vai se destacar tanto como aquela que talvez levou 5 anos para começar a aparecer e virou uma árvore enorme, né? Então, às vezes, justamente se o teu início ali ele tá mais demorado, tá mais devagar, será que não é por isso? Será que não é porque quando essa tua árvore aparecer aí, ela vai virar uma árvore tão grande que não vai ter quem não enxergue ela, que não vai ter quem não queira estar perto dessa árvore? Então a gente tem que entender que é preciso aceitar ser uma iniciante. E sim, tu vai sentir desconforto, Tu vai achar que não tá boa o suficiente? Sim. Tu vai achar em vários momentos que não tá boa o suficiente. E esse é mais um motivo para te continuar. Porque para te tornar muito boa, tu precisa continuar. Quanto mais demora para germinar, mais forte ela se torna. Tudo a ver com o nosso processo. Com certeza, Denise. Quanto mais devagar é o nosso processo, mais a gente tá ali todos os dias, mais forte a gente vai se tornar por dentro. E eu sempre falo para vocês, não adianta crescer muito rápido e não ter força emocional para sustentar esse resultado. Por que pessoas ganham na Mega Sena e perdem tudo? Porque elas não têm força emocional para sustentar algo que nem foi elas que construíram. Agora pensa aqui comigo, tu tá construindo algo, tu tá fazendo a tua parte todos os dias, tu tá melhorando, tu tá disposta, determinada a se tornar muito boa nisso. Ninguém vai te tirar isso. O que tu vai construir, tu nunca mais vai perder. Quando aquele grande resultado chegar, tu vai ser uma mulher forte, resiliente e nada mais vai te parar. E podem te tirar tudo, mas tu constrói tudo de novo 3 vezes mais. O que a Maria botou aqui? Sou MPC, mas ainda não tenho cliente. Às vezes me pergunto se isso é pra mim. Aí é que tá. Às vezes, Mari, a gente se limita no que tá acontecendo. Então tu disse aqui pra mim, ó, ainda não tenho cliente, às vezes me pergunto se isso é pra mim. O que tu precisa se perguntar? No lugar de tu trazer essa constatação, eu quero que tu pense, ok, eu sou terapeuta, se tu te tornou terapeuta, tu estudou pra isso, eu tenho certeza que tu gosta, que tu quer ajudar pessoas e que existe algo mais forte aí. E se isso principalmente te dói, então me tornei terapeuta, ainda não tenho clientes, ainda não tô colocando isso no mundo, se isso te dói, é a prova maior que isso é pra ti, sim. Porque se não fosse, não ia doer. Tu não ia nem estar aqui na live me trazendo essa questão. O que tu precisa pensar aqui? Ok, não tenho clientes. Eu preciso, então, aprender a atrair clientes. Quem pode me ajudar nisso? Tu precisa olhar para a solução. Se eu já sou terapeuta e não tenho clientes, o que eu preciso fazer para ter clientes? Quem pode me ajudar? Será que se eu me desafiar, por exemplo, a começar a fazer lives aqui falando sobre o que eu sei, eu não vou atrair pessoas? Eu não vou me tornar mais segura e com isso conseguir atrair clientes? Daisy, as pessoas precisam te conhecer. É isso aí. É isso aí, Mário, que a Daisy falou. As pessoas precisam te conhecer. Às vezes a gente fica naquela, ok, me formei, tenho conhecimento, sou terapeuta, mas não tenho cliente. Onde tu está para as pessoas te verem? Onde tu está para as pessoas saberem que tu é uma terapeuta? Do que tu fala? Em que tu pode ajudar essas pessoas? Então tu precisa aparecer.
E aí pode ser que tu tenha vários bloqueios para aparecer, para fazer conteúdo, para te posicionar muitas vezes. E aí tu precisa buscar ajuda de alguém que possa te ajudar com isso. Ah, Mari, amo ser terapeuta, amo ajudar pessoas, sou agente comunitário de saúde há 20 anos. Então, mulher, olha só a experiência que tu tem. Agente comunitário há 20 anos, olha o tanto de pessoas que tu já conversou, que tu já ajudou, tu já tem uma bagagem. Só que não adianta tu ter isso e as pessoas não saberem. Tu precisa colocar isso no mundo. Então eu vou desafiar a Mari aqui, ó. Vamos começar a mostrar tudo isso para as pessoas? Como é que tu pode começar isso? E eu sempre falo, né, gente? O começar vem dessa percepção de, ok, sou uma iniciante. O que eu posso fazer primeiro? Eu posso começar com leves exposições aqui, mas eu preciso começar. Eu não sei, Mari, hoje, né, onde tu mostra teu trabalho, se tu tem ali se no teu perfil do Instagram, por exemplo, tu faz conteúdo, tu aparece, tu conversa com as pessoas, eu não sei. Mas o primeiro passo é esse. E, gente, hoje em dia, aparecer no Instagram, por exemplo, ou em qualquer outra rede aí, não é mais opção. Não é opção. A gente pode ter uma loja física, tá? Pode ser que tu venda, sei lá, tu tem uma funerária e vende caixão. Ó, um exemplo bem tosco que eu trouxe aqui. Mas se tu não aparecer no Instagram, se tu não divulgar o teu trabalho, ninguém vai saber. Às vezes, alguém que nem é tão bom como tu, tá fazendo sucesso e vendendo muito e tem muitos clientes porque se colocou aqui e aparece. Quando às vezes tu é uma profissional maravilhosa, uma terapeuta aí, ó, com 20 anos de experiência atendendo pessoas, só que as pessoas não te conhecem. E elas não vão te conhecer enquanto tu não se fizer ser vista. Então, o primeiro ponto para te começar a ter clientes é mostrar que tu existe. E é como eu falei, tem pessoas com certeza que não são tão boas como tu, com os clientes que poderiam estar às vezes aí contigo, porque eles não te conhecem. Quem aparece vai atrair cliente. Quem não aparece vai continuar camuflada no meio da multidão, né? Então, Mari, é claro que é pra ti, sim. Com certeza é pra ti. Porque tu falou ali pra mim, ó, amo ser terapeuta, amo ajudar pessoas. Só que aqui tem outro ponto que eu quero que vocês reflitam. A gente não consegue ajudar pessoas sem mostrar que a gente pode ajudar pessoas. E isso não diz só sobre você. Enquanto tu é terapeuta, ama ser terapeuta, ama ajudar pessoas, mas tu não mostra isso aqui, não é só tu que tá perdendo. Tem muita gente precisando de ti, que tá perdendo junto contigo. E aí, olhando para o que Deus nos trouxe para esse mundo, que é evoluir e ajudar uns aos outros, tu não tá de fato cumprindo tua missão. E aí tu não deve só pra ti, tu deve pras pessoas também, que precisam de ti, que precisam te conhecer, que precisam às vezes de uma palavra que tu precisa entregar pra elas aqui. Ah, desde trouxe aqui, muitas pessoas vão se conectar contigo quando tu contar tua história, com certeza. Conta a tua história, Marian, desculpa. Conta desses 20 anos que tu trabalhou ajudando pessoas como agente comunitária. Conta que tu te formou terapeuta porque tu ama ajudar pessoas. Conta a tua história, isso vai conectar com muita gente, com certeza vai ajudar muita gente. Certo, minha gente? Eu sempre faço a live de sexta mais rapidinha, né? Mas tem assuntos que a gente se empolga mais, né? Ainda mais quando vocês vêm aqui e interagem comigo. Isso é muito bom. Essa troca é muito boa. Porque a gente vai se ajudando aqui, né? Umas ajudando as outras também. Não é só eu ajudando vocês. É vocês me ajudando e vocês se ajudando entre vocês. E isso é lindo. E é pra isso que a gente tá aqui, né, gente? A gente precisa contribuir com outras pessoas.
Não tem como a gente evoluir sem passar por tudo isso. Tanto de aceitar ser um iniciante, como eu falei aqui, mas estar disposta a contribuir para melhorar a tua vida e a vida das pessoas através do que tu tem para entregar. E, gente, ontem eu falei lá nos stories, não sei quem acompanhou, que eu tive uma ideia muito maluca, que eu ia fazer uma loucura. E eu vou contar pra vocês aqui. Então, quem ficou aqui até no final da live vai saber. Eu já estava falando pra vocês sobre a imersão que a gente vai fazer dia 20, que é para desbloqueio emocional e plano de metas pro próximo ano. Porque é aquela história, né? A gente fica muitas vezes esperando o ano virar para as coisas mudarem. E isso é uma grande ilusão. Enquanto a gente não tiver a nossa virada, o ano só vai mudar no calendário e tudo vai se repetir. Ontem eu coloquei uma caixinha de perguntas aqui, depois eu vou até colocar lá as respostas que vocês me trouxeram, de como tava, olhando para trás, o ano de vocês em relação às metas e como vocês estão se sentindo. E 95% me trouxeram que estão frustradas, que não conseguiram realizar nada, que olham para trás e simplesmente o tempo passou e nada aconteceu, frustradas, se sentindo incapazes, tristes mesmo, de mais um ano chega ao fim e eu não realizei nada. E essa imersão ela é justamente para isso. É primeiro para entender por que tu não consegue agir, por que tu paralisa diante dos teus sonhos, por que tu não conseguiu realizar de novo as metas que tu tinha. Então a gente vai trabalhar profundamente todos esses bloqueios. E depois a gente vai estruturar juntas o plano de meta 2026 de vocês. Só que não é qualquer plano de metas, é um plano considerando tudo que a gente falou aqui hoje. Um plano considerando que sim, tu vai ter bloqueios, mas tu vai aprender a como lidar com isso e principalmente um plano possível de ser aplicado. Porque não adianta a gente fazer um plano de metas estrondoso e tu não conseguir concluir. Mas algo que caiba dentro do teu contexto, da tua realidade, e durante o ano a gente vai poder ir ajustando isso. A loucura é que eu ia fazer essa imersão por um valor simbólico. E eu decidi que eu não vou cobrar nada e ela vai ser um presente meu para vocês. Então, a imersão vai ser gratuita. É isso mesmo. Vocês precisam só ir lá na bio, entrar no grupo para receber todas as informações lá. Vai ser dia 20, vai ser de manhã e de tarde, porque de manhã a gente vai trabalhar toda essa parte dos bloqueios que tu tem. À tarde a gente vai estruturar juntas o plano de meta. Mas aí vocês vão ter uma opção. Pegar tudo que vocês aprenderam na imersão e colocar em prática. Então, entender os teus bloqueios, entender por que tu tá paralisada, entender como gerenciar tudo isso e colocar o teu plano de metas lá em prática. E quem estiver na imersão, e só para quem estiver na imersão, eu vou abrir uma oportunidade única e exclusivas. Só para terapeutas? Não. Vocês vão ter lá duas opções de oportunidade. Uma para as terapeutas e a outra para quem quer se curar, que talvez trabalhe em outra área. E eu vou contar quando lá na imersão. Que oportunidade é essa? Mas independente de tu estar interessada nessa oportunidade, esteja na imersão. A ideia da imersão é o seguinte: chega do ano virar e tu continuar com os mesmos resultados, ou melhor, sem resultado, frustrada. Esse ano a gente vai fazer diferente. A virada vai ser em ti. Então tu vai virar. O ano, o calendário, não importa. Mas quando chegar final de 2026, eu quero que tu olhe para trás e veja tudo que tu realizou. Todas as metas que tu estipulou e que tu conseguiu cumprir. E que tu olhe com orgulho e te agradeça por isso. Então, estejam comigo, gente. Esse presente... Bom, vocês vão passar o 2026 todinho me agradecendo, eu tenho certeza.
Então estejam lá no grupo, não percam essa oportunidade, porque dia 20, no sábado, a gente vai passar um dia juntas. E a gente não vai sair dessa imersão como a gente entrou. Assim como a gente não vai entrar 2026 como a gente entrou. Vai ser diferente de todos os anos. Porque observa bem, quantos anos fazem que tu tá chegando no final do ano e tu tem a mesma percepção? Todos os anos se repete. Ai, passou o ano, nada aconteceu, não realizei nada. Ai, ano que vem vai ser diferente. Ilusão, gente. Isso não existe. O calendário vira, nada diferente vai acontecer na tua vida. A pessoa que te trouxe até aqui, ela não vai te levar para outro lugar. É tu que precisa ser trabalhada. E isso a gente vai fazer juntas lá na imersão. A gente vai trabalhar essa sustentação interna aí. Tu vai entender como ter força de sustentar aí essa semente até que ela vire uma árvore e estruturar as nossas metas juntas, tá bom? Então, gente, hoje eu fui longe, né? A live que era pra ser meia hora deu 1 hora, mas não tem problema não. Foi incrível estar aqui com vocês. Mais incrível ainda a gente finalizar a semana com essa energia. Entrem lá no grupo, porque senão vocês depois vão se arrepender. Vocês vão ver tudo que as outras que estavam lá falando, que viveram nessa imersão e vocês perderam a oportunidade. Então, o primeiro passo para ter um 2026 diferente é entra lá no grupo para te ter as informações e poder participar dessa imersão. Depois, aí tu me conta se valeu a pena, se não valeu a pena, mas eu já sei e posso te garantir que vai valer muito a pena. Tá bom? Não vai ser uma imersão com coisas para te aprender. Tu vai viver uma experiência e tu vai já colocar a mão na massa, porque tu não vai sair dessa imersão com a cabeça que tu passou o 2025 todinho. Isso eu posso te garantir. Tu vai entrar uma e tu vai sair outra de lá, tá bom? Beijo no coração, fiquem com Deus. E eu espero vocês lá no grupo.